A paz do Senhor, Juvenis, tudo bem? Como passou a semana? Bem? Espero que sim. Vamos para a nossa sexta lição, que vai falar sobre a promessa de um redentor. Diz assim o texto áureo: A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Objetivos: explicar o conceito de redentor, narrar a trajetória da descendência da mulher e conhecer a promessa de um redentor na história. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 3,15, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Vamos fazer essa leitura que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertado do sono ou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Viu só? José não conheceu a Maria como esposa até que Jesus nasceu. Mas depois que Jesus nasce, eles terão momentos íntimos, que com isso irá nascer os outros irmãos de Jesus. Então, após o nascimento do Senhor Jesus, Maria deixou de ser virgem. Ok? Não esqueçam isso, para que vocês não fiquem confusos com algumas doutrinas que surgem por aí. A introdução diz assim: ao prometer o Redentor no livro de Gênesis, que está lá no capítulo 3, versículo 15, Deus não falou muito, apenas o suficiente. Não disse quando nasceria, como e onde, nem fez nenhuma promessa específica. Afinal, Deus não diz tudo de uma só vez. Com o passar do tempo, outros detalhes foram surgindo na história. O Redentor nasceria em Belém, sua mãe seria uma virgem, viveria na Galiléia e seria cheio do Espírito Santo. Morreria crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E Deus é assim mesmo. Deus nunca fala o final. E se ele fala o final, ele fala o início e o final e nunca fala o meio. Porque no meio há sempre muitos acontecimentos que levam até muitas pessoas a desanimarem. Um pouco da história. A expectativa da morte imediata. Vocês sabem muito bem que Deus disse para Adão e para Eva: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês irão morrer. A ideia ali é que a primeira morte que iria acontecer não seria a morte física, mas a morte espiritual. E de fato aconteceu a morte espiritual. Agora,
A morte física seria uma consequência dos anos que viriam posteriormente. Então, a história do Gênesis vai nos ensinar isso. Por causa do pecado, eles podem ter pensado que eles iriam morrer de imediato, não. Mas Deus provê um meio ali para trazer a salvação a eles. Então, aquela expectativa de que eles iriam morrer foi eliminada de imediato. Tanto que Deus vai falar para os três que estavam ali, o homem, a mulher e a serpente, dizendo que iria nascer um no tempo determinado, que iria esmagar a cabeça da serpente, porém essa iria lhe ferir o calcanhar, o que de fato também aconteceu. O 2 diz assim: o brilho da graça de Deus. Que brilho da graça de Deus é este? Olha só. Quando o homem pecou, ele pensou que não teria mais jeito, que a situação seria uma situação irreversível, mas Deus já havia preparado todo o plano de salvação. O interessante é que o plano de salvação ele não acontece porque o homem pecou. Porque Deus já sabia que o homem iria pecar. Não é porque o homem pecou que Deus falou, agora nós temos que dar um jeito. Não. O texto bíblico vai dizer em Apocalipse que Deus, o Cordeiro, foi oferecido antes da fundação do mundo. Então nós vemos aqui um brilho da graça de Deus. A graça de Deus, porém, reluziu com muita intensidade naquele jardim agora sombrio. Um grande clarão, Deus, em vez de fulminá-los impiedosamente, fez uma extraordinária e animadora promessa, como eu disse, Gênesis 3,15, que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Não era o próprio Deus, né? Não era Deus, não era o Deus verdadeiro que viria, porque se fosse Deus, ao pisar ia acabar não só com a serpente, ia acabar com tudo, né? Então seria necessário que o Filho de Deus, como escreveu Paulo aos Filipenses, se tornasse menor do que os anjos, se vestisse na mesma altura dos homens, tomando a forma de servo, para que ele pudesse vencer. Então Jesus, quando vem, esse que vai esmagar a cabeça da serpente, ele vem tanto na sua natureza divina, que nós falamos que Jesus é 100% Deus, e 100% homem, tá certo? Mas o que é um redentor? É um indivíduo que torna a ficar de posse de uma pessoa ou coisa que havia sido vendida. O redentor tira a pessoa ou coisa das mãos do outro que adquiriu legalmente. Não se trata de roubar algo, de tomá-lo à força, mas readquiri-lo. Redenção é, portanto, um ato da justiça, não de força. Ou seja, vamos lá. Deus forma o homem. O homem é imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis. O pecado rouba esse homem de Deus. O pecado mantém esse homem escravo. E o homem agora ele é escravo legalmente, por causa do pecado. Então, quando o Redentor vem, ele vem e paga a conta por esse escravo que não poderia pagar, que foi o nosso caso. Então, quando Jesus vem, ele paga a conta da salvação. Por meio de quê? Qual foi a cédula que ele usou? Foi o seu próprio sangue para nos trazer salvação, nos trazer libertação. Então, se havia um meio legal de um homem ser oprimido por causa da sua desobediência, e a desobediência gera morte, então Jesus vem e fala assim, olha, eu vim pagar a tua conta, você aceita?
Se você aceita que eu pague a tua conta, então a partir de hoje você está liberto. Eu sou o teu redentor. A necessidade de um redentor. Por que um redentor? A situação de Adão e Eva era muito complicada. A justiça de Deus exigia a morte deles por causa do pecado. Lembremos bem como escreve Isaías, no capítulo 59, ele fala que a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido não está agravado, porém ele fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando o homem peca no Gênesis, lá no Gênesis, criou uma separação muito grande. Adão e Eva, para tentar se justificar, cose folhas para tentar tapar sua nudez. Mas foi necessário que Deus sacrificasse um animal e por meio do sacrifício daquele animal, o sangue precisou ser derramado. Aí nós vamos entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que o Cordeiro de Deus chamado Cristo precisou derramar o seu sangue para que houvesse a remissão dos nossos pecados. Quando Deus vê lá então, ele sacrifica o animal e da pele do animal ele vai fazer uma roupa para Adão e Eva. Lembre-se de que essa roupa seria uma roupa provisória. Seria uma roupa somente para enquanto eles estivessem aqui. Porque seria uma roupa provisória. Não estava ali, o Senhor não estava sacrificando o seu filho. Ele estava sacrificando um tipo que mais tarde iria apontar para o sacrifício do seu filho. Mas Deus nunca perde, nunca erra. O seu plano sempre é perfeito, infalível. O Senhor, então, sacrificou um animal, como eu disse, né? Ou seja, antes de Adão ser criado na presciência de Deus, Jesus já havia sido sacrificado. Você lembra que eu falei ali atrás? Quando o homem ele vem para o jardim, na eternidade o cordeiro já havia sido sacrificado. Deus dá o jardim para o homem, mas sacrifica o cordeiro na eternidade e depois vai sacrificar o cordeiro também no jardim. Deus sabia o que fazer. O Senhor sabia sobre a queda antes de acontecer. E por que o Senhor não impediu? Porque era necessário que o homem tivesse liberdade de escolha. A única maneira de garantir a existência de um relacionamento genuíno entre a criatura e o Criador. Dessa forma, logo após o pecado, Deus falou sobre o Redentor. Ele nasceria de uma virgem milhares de anos depois, mas sua morte resgataria com efeito retroativo todos os que estavam perdidos. Ou seja, a morte de Jesus aconteceu no tempo determinado, só que o poder daquela morte, daquele sangue, foi lá no Gênesis e buscou todos aqueles que morreram aguardando o Messias. Então foi uma morte também retroativa. Foi uma morte tanto retroativa quanto uma morte que visa o futuro. Depois de que Jesus morreu, quantas pessoas já foram salvas? Quantas pessoas já foram libertas? E isso é muito importante. A trajetória da descendência da mulher. Uma descendência perseguida. A serpente sempre perseguiu os descendentes da mulher desde o princípio. Caim, talvez a serpente acreditasse que Caim seria aquele que lhe destruiria. Não era, mas a perseguição do mal contra a semente da mulher prosseguiu contra Abraão, contra Isaac, contra Jacó, contra Davi. Todos sofreram as mais terríveis tentações com as mesmas características realizadas no jardim, além de outras bem distintas. O fato é que o mal sempre busca destruir a semente da mulher.
Então Deus disse que havia uma semente. Essa semente, ela iria dar sequência, mas não falou de quem, não falou de onde. É igual quando, me veio à mente agora, quando Jesus nasce e os magos, né, falam com Herodes e Herodes tenta inquirir a idade do menino e chega à conclusão que o menino deve estar com uns 2 anos de idade. Então o que ele fala? Pensando assim, se eu não matar esse menino agora, eu vou perder meu reino. Então o que ele faz? Ele pega e determina a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo. E com isso, muitos inocentes choraram, muitas mães choraram, né? Até um texto que fala que Raquel chorou a morte dos seus filhos. Olha que coisa terrível. Por causa desse pensamento, dessa perseguição. Uma descendência protegida. Deus sempre protegeu a descendência de Eva. Nos momentos mais difíceis, o Senhor preservou uma semente santa da mulher para dali nascer o Redentor. A família de Jacó, por exemplo, foi morar no Egito por causa da fome. Foi morar no Egito. Lá esteve e Deus preparou um ambiente com José lá no Egito, para que eles não morressem de fome. E José vai dizer, foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Ele vai e prepara todo o ambiente. Maravilha. Diz ainda, quando, tempos depois, o faraó egípcio quis destruir o povo da promessa, Deus levantou Moisés e eles saíram do Egito com muitas riquezas e passaram em seco a pé pelo meio do mar. Deus os conduzira maravilhosamente pelo caminho. Então Deus sempre estava preservando a semente da mulher, essa semente piedosa. A promessa que ele havia feito a Abraão estava de pé em Isaque, estaria de pé também em Jacó, na sua descendência. A promessa de um Redentor na história, o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? O proto-evangelho, a ideia do proto-evangelho, é que o evangelho ele é boa notícia. O evangelho é boas novas. Não é isso? Então, quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos boas novas. O proto-evangelho, a ideia de que Deus, lá no Gênesis, Deus vai pregar para Adão, Eva e para a serpente uma mensagem, uma boa notícia. Qual for a boa notícia pregada lá no Gênesis, a partir dali, é que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, a partir dali, toda a mensagem vai ser construída em torno da palavra do Senhor, em torno dessa palavra. Então, o mesmo Deus que disse lá que iria acontecer, ele vai trabalhar agora ao longo da história para que isso de fato pudesse acontecer. Então, o proto-evangelho é isso, é uma mensagem que fora falada ainda mesmo do evangelho de Cristo ser anunciado, mas o Pai já havia anunciado. O que os profetas falaram? Todos os profetas falaram sobre a vinda do Redentor. As profecias são abundantes em toda a Bíblia, mencionam o lugar do nascimento, como Miqueias, vai falar que ele nasceria em Belém. Nós vamos ver, sem dúvida alguma, o maior profeta messiânico é o profeta Isaías. O profeta Isaías vai dizer que o seu nome seria Conselheiro, maravilhoso, Deus forte, né? Pai da eternidade, príncipe da paz. Vai dizer que um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Vai falar que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para anunciar. Enfim, os profetas falaram sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Filho de Deus à terra, encarnado
no ventre da Virgem Maria. E de fato isso aconteceu. Depois você segue lá as referências e você vai ver como foi importante. O Redentor prometido. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, que veio como filho de mãe humana, mas gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele foi encarnado no ventre de Maria, não mas encarnado no ventre de Maria. Diz ainda, numa noite em Belém, da Judéia, o Filho de Deus, o Redentor, nasceu. Era o Emanuel, Deus conosco, prometido, nascido de uma virgem, para levar a humanidade novamente para o jardim da comunhão com Deus. Este é aquele do que foi dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem falou isso? João Batista. Quando viu Jesus, aponta para Jesus e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista profetizou e aconteceu de verdade. Concluindo, como percebido, a promessa da vinda do Redentor trouxe uma grande batalha durante a história, o inimigo buscando destruir o povo, mas Deus sempre guardando. No fim, Cristo nasceu em Belém, mas logo o rei Herodes, como eu já disse anteriormente, vai tentar matá-lo. O Redentor escapou com seus pais. Ele não poderia morrer criancinha, precisava cumprir toda a justiça de Deus e, por fim, derramar seu sangue em favor da humanidade decaída. O projeto de Deus, sob o olhar humano, tem tudo para dar errado, né? O projeto de Deus, né, sob o olhar humano, tem tudo para dar errado, mas sempre dá certo, né? Eu poderia dizer assim, né? O projeto de Deus sob o olhar humano. O homem olha e diz assim, isso não vai acontecer, não é assim. Mas Deus já tem tudo determinado. Você já se inscreveu no canal? Não? De onde você é, a sua igreja, o seu estado? De onde você é? Coloca aí nos comentários, tá bom? E eu lhe convido a vir comigo na próxima lição, que nós falaremos sobre exatamente isso, a encarnação do Redentor. E vai ser uma lição maravilhosa, e eu te espero. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal logo embaixo. Acione as notificações e vai ser uma bênção te receber na nossa próxima aula, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço.